E um acidente entre um ônibus e um caminhão provocou hoje ao menos 41 mortes e deixou mais de dezenas de feridos. Foi hoje pela manhã o Corpo de Bombeiros de Piraju que recebeu o primeiro chamado para atender a ocorrência às 6h45. Quem nos acompanha com o vídeo pode ver as imagens do local, informando que a batida aconteceu na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, entre Itaguaí e Taquarituba, na região de Avaré, no interior de São Paulo. De acordo com as informações do governo estadual de São Paulo, junto à Polícia Rodoviária, o número de mortos, que inicialmente era divulgado como sendo de cerca de 20 vítimas, chegou a 41 no final da manhã. De acordo com a Polícia Militar ainda, o acidente ocorreu no quilômetro 172 da rodovia, em Itaguaí, e o ônibus levava 53 pessoas que eram funcionárias de uma empresa têxtil. Essas pessoas estavam se encaminhando ao trabalho. A Polícia Militar trata o acidente como o maior do ano, de acordo com o tenente Alexandre Guedes, que foi dos primeiros a se pronunciar a respeito dessa situação. Ele disse que a maior ocorrência de acidente com vítimas fatais nas rodovias neste ano. Não há mais sobreviventes no local. Todos foram socorridos. De acordo com ele, a primeira hipótese é de uma ultrapassagem que poderia ter causado o acidente, mas as investigações ainda estão no estágio inicial. A primeira preocupação foi tentar atender a todos que estavam no local, vítimas desse acidente. Depois, a informação do Corpo de Bombeiros é que chegou a 37 mortos, foi a segunda informação transmitida. Tinha muitas pessoas presas nas ferragens, outras foram retiradas do local, e aí a última informação que se tem ainda pela manhã é que seriam 41 vítimas. Eles trabalhavam, funcionários da Status Jeans. As vítimas foram levadas para hospitais de Itaguaí, de Fartura, de Taquarituba e também de Ourinho, cidades próximas ao local, e o governo de São Paulo convocou a população a doar sangue, porque muitas pessoas ainda estão hospitalizadas, precisando de atendimento, em situação bastante difícil. E nós vamos conversar agora, direto de Avaré, com o Luciano Nunes, que está acompanhando toda essa tragédia e traz as informações para a gente. Luciano, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Como você acabou de dizer, existe esse pedido dos responsáveis pela saúde da nossa região, porque as informações que nós temos são 14 hospitalizados. Nós temos 3 nesse momento em Avaré, 4 em Taquarituba, 3 em Itaí, 2 em Fartura. Esse acidente que chocou a nossa região, em que um ônibus que partiu de Itaí passou por Taquarituba e quando ia em direção a Itaguaí, que era o seu destino, era um ônibus fretado para levar trabalhadores para uma empresa têxtil da cidade de Itaguaí, que é polo têxtil aqui da região, e aí acabou ocorrendo esse acidente. Existem especulações sobre a motivação do acidente. Um dos pontos é que, no momento da colisão, houve a queda, saiu uma parte da carroceria, ou a carroceria acabou se soltando, e isso acabou gerando as vítimas. São 41 vítimas de Itaí e também da cidade de Taquarituba, porque o ônibus vinha dessa região. O local é a rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, a SP-249. O trecho lá é conhecido como Serra do Golbo. Não é exatamente uma serra, mas é um local com curvas acentuadas e um local que não tem pontos de ultrapassagem. Então, por conta disso, é um local que é perigoso, já teve incidência de acidentes naquela região e isso acabou também gerando essa vítima. Esse acidente ocorreu por volta das 6h30 da manhã de hoje e comove toda a nossa região. E, Luciano, foi um acidente, foi o ônibus contra o caminhão, né, a colisão? A colisão foi entre um ônibus e um caminhão. A gente ainda tem informações extraoficiais de que o ônibus vinha numa certa velocidade e tinha um caminhão pela frente, só que numa velocidade muito pequena. Esse ônibus, por estar nessa velocidade, acabou saindo da traseira desse caminhão que estava em pouca velocidade, mas acabou sendo atingido de frente por outro caminhão que vinha no sentido contrário. E dada a quantidade de vítimas, é uma coisa terrível, mas até caminhões frigoríficos foram utilizados para retirar os corpos do local. As cidades não devem ter estrutura para um acidente dessa proporção, com tantas vítimas assim, não é? Sim, muitas pessoas, muitos profissionais
nesse sentido, mobilizados para esse acidente. Realmente, a nossa estrutura é muito pequena nesse sentido, para um acidente nessa proporção. Teve que vir profissionais de Ourinhos se mobilizarem, porque de Avaré até o acidente é por volta de 50 a 60 quilômetros. Então, muita gente da região teve que se mobilizar para conseguir trabalhar nessa questão do socorro das vítimas e também para a retirada dos corpos. Agora, o acidente mesmo, ele fica mais próximo de que cidade, Luciano? Eu não digo próximo, a gente diz que é exatamente entre Taquarituba e Itaguaí. O ônibus que já tinha recolhido, né, ou os passageiros já tinham entrado no ônibus, uma parte em Itaí, depois ele faz a parada em Taquarituba, pega uma parte dos trabalhadores também em Taquarituba e aí vai para destino à confecção na cidade de Itaguaí. E o acidente ocorreu entre as duas cidades, entre Taquarituba e Itaí, entre Taquarituba e Itaguaí, exatamente no quilômetro 172 da rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, SP-249. Eu perguntava por causa da condição de proximidade mesmo, de atendimento, o tempo que se levou para tirar as vítimas do local, por isso que eu perguntava se era mais próximo de uma cidade ou de outra, e de cidades que têm infraestrutura, inclusive hospitalar, para poder atender, não é? A estrutura maior nesse sentido é a cidade de Avaré, que fica entre 50 a 60 quilômetros do local. Nós temos hospital próximo também, que é um pouco mais aparelhado na cidade de Taquarituba, que fica em torno de 15 quilômetros do local do acidente. Mas as vítimas estão em que cidade agora, inclusive por essa questão da doação de sangue, quem estiver nos ouvindo e quiser participar, e lembrando que já havia problemas mesmo de estoques de sangue em todo o estado e no país, a situação de pandemia afastou os doadores tradicionais, mas onde está a maior parte das vítimas agora? Então, a grande questão é que em alguns desses hospitais a gente tem informações de que existem pacientes em Fartura, que também é uma cidade próxima, Itaguaí, Taquarituba e Avaré. Como Avaré fica um pouco mais distante, o que nós acreditamos que os hospitalizados mais graves foram transferidos para Avaré. Houve mobilização de helicóptero até o local para levar as vítimas. Em Avaré tem uma coleta de sangue. Eu não sei se por conta do acidente o horário foi estendido para a coleta de sangue. A gente tem informações que seriam até o meio-dia, mas pode ter um acréscimo desse horário por conta da necessidade imediata dessas vítimas. A gente ainda sabe que são apenas 3 vítimas na cidade de Avaré e o restante distribuído para os hospitais da região. E havia espaço? Como é que está a situação aí em relação à pandemia? Eu sei que o grande destaque hoje é essa tragédia envolvendo o ônibus, Luciano, mas como é que está a situação na região? Olha, a situação na região é de um número, principalmente pensando na cidade de Taquarituba, que é uma das cidades que tiveram vítimas. Taquarituba tem uma incidência grande de número de infectados. Então, nesse sentido, o que seria a cidade mais próxima em termos de hospital um pouco melhor aparelhado para isso, nós temos ainda muitas vítimas na cidade de Taquarituba. Foi uma das cidades que nós tivemos mais incidência do vírus, aqui do coronavírus, na nossa região. Então, por conta disso, em Taquarituba, a situação não é muito confortável nesse sentido para atendimento de vítimas. Então, até por isso, outras cidades da região, como a própria cidade de Itaguaí, também Fartura e Avaré, estão recebendo as vítimas. Isso, nós conversamos com Luciano Nunes, repórter direto de Avaré, que trouxe as informações sobre essa tragédia envolvendo um ônibus, que por enquanto as informações que temos é que teria 41 vítimas fatais. Eu agradeço as suas informações, Luciano, uma boa tarde. Boa tarde. E ainda sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a capitã Aline Camargo, que é porta-voz da PM. Capitã, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. E quais são as informações atualizadas a respeito desse acidente? São 41 vítimas mesmo? Denise, nós temos as informações atuais de 41 mortes. Então, foram 37 mortes no local
nós tivemos aí já confirmadas no primeiro atendimento 37 óbitos e 14 pessoas que foram socorridas. Dessas 14 pessoas socorridas, 4 faleceram já nos hospitais. Então, totalizaram aí 41 mortes dessa ocorrência, Denise. Agora, há alguma informação adicional a respeito das causas do acidente? Já se dá para imaginar o que aconteceu? Então, nós tivemos esse acidente por volta de 6h30 da manhã. Foi o acionamento, né, de pessoas que estavam na rodovia, acionaram a Polícia Militar, foi prestado todo o socorro disponível na região, acionado reforços, né, de outras áreas. Já sabíamos da gravidade do acidente, uma colisão frontal entre esse ônibus que transportava funcionários de uma empresa têxtil, confecção de jeans, e um caminhão que transportava resíduos orgânicos, né? Nós temos aí a informação de esterco. As informações sobre a causa do acidente nós não temos como precisar. Foi feito todo o trabalho pericial no local para chegar a esse resultado. Então, o trabalho da Polícia Militar foi priorizado no primeiro momento em socorro às vítimas, né? Então, uma situação, um cenário muito triste, muito grave. 14 pessoas socorridas, elas em estado grave, infelizmente 4 delas morreram, né, no hospital. E agora o trabalho do policiamento rodoviário, de identificação dessas vítimas vivas nos hospitais, de testemunho, né, de depoimento dessas pessoas, e também o trabalho da perícia, da polícia científica, chegará, né, com certeza, até mesmo para uma prestação de contas a todas as famílias e a sociedade da motivação desse acidente. O ônibus estava lotado, eram mais de 50 pessoas no ônibus, as informações que nós temos. Nós temos o contato com a empresa, que é a empresa que contrata, né, esses funcionários. Ela forneceu a lista dos trabalhadores que estariam dentro do veículo. Nós temos 51 vítimas, né? Nós temos mais de 50 vítimas, sendo que 51 estariam no ônibus, entre funcionários e motorista. Então, todas essas informações serão verificadas agora durante o registro da ocorrência. De fato, nós temos 41 mortes e 10 pessoas atendidas nos hospitais da região. E os veículos já foram removidos do local, capitã? Nesse momento, né, nós já temos a informação que não há mais vítimas dentro do veículo. Então, também tínhamos esse cenário de vítimas presas dentro do ônibus. Ao próximo do meio-dia, nós tivemos a confirmação que todas as vítimas já tinham sido removidas. Elas ainda estão, alguns corpos, no local, aguardando a remoção. Essa remoção será feita ao IML de Avaré, inclusive utilizando aí um caminhão frigorífico, né, devido à quantidade. E também teremos um trabalho de limpeza da rodovia, né, devido aos resíduos desse acidente, né, a peças dos veículos, a carga do próprio caminhão. Então, a rodovia ainda permanece interditada, não está liberada. O trabalho da Polícia Militar continua no local. Essas foram as informações da capitã Aline Camargo, porta-voz da PM. Capitã, eu agradeço muito as suas informações. Uma boa tarde. Agradeço, Denise, a disponibilidade e também pedimos à população da região, né, que colabore com doação de sangue. O Hemocentro de Botucatu está aberto a receber essa doação para poder atender aí essas vítimas, né, que são muitas vítimas ainda precisando de atendimento. Muito obrigada. Nós estávamos falando há pouco com o repórter Luciano Nunes a respeito do local, então a doação seria em Botucatu, principalmente? Isso, a doação foi concentrada no Hemocentro de Botucatu. Então, a todos aqueles que já se dispõem voluntariamente a doar sangue, esse momento é um momento crítico e precisamos da ajuda de todos. Perfeito, capitã. Muito obrigada mais uma vez.